Boa noite, vídeo número 117. Nosso projeto Minimalismo Digital. Hoje foi um bom dia, um dia de boas escolhas, né? E outras nem tão boas, né? No sentido de reforçar alguns comportamentos reativos e pouco ou nenhum produtivos, mas no final, né, no balanço do dia, foi um dia bem produtivo e bem proveitoso. E é mais importante que seja proveitoso do que produtivo. Bom, comemoro que já tem alguns comportamentos que já se tornaram automáticos, né? Verdadeiros compromissos comigo mesmo. Então, fico muito feliz de poder acrescentar na minha rotina hábitos bons e poder mantê-los por tempo suficiente, de uma maneira que já se tornam programas, né, autônomos. É quase como programas autônomos, porque já se tornaram compromissos inegociáveis para mim. Outra coisa que eu tenho entendido entendido, acho que no sentido de se tornar para mim como uma sabedoria prática, porque eu estou aprendendo com os meus erros, é como a minha mente ela funciona, né? E primeiro, qual seria o padrão correto de funcionamento, né? E identificando também os comportamentos reativos, né? E as armadilhas que a mente usa para manter a gente num comportamento e num sistema inadequado, né? Ou num sistema artificial, né? Porque não condiz com o nosso padrão de fábrica, que é a presença, que é a consciência ativa, né? O comportamento ativo, é o comportamento consciente. Então, é um padrão do ego que normalmente nos domina enquanto a gente segue o fluxo da distração, certo? E não o fluxo da atenção. Bom, no dia de hoje também eu investi em algumas atividades manuais. Primeiro, para sair da inércia, certo? Sair da inércia, sair da passividade, poder calar as desculpas, né? Porque a mente ela é cheia de desculpas. Então, acho que um comportamento adequado e tarefas manuais, acho que elas minam um pouco essa armadilha da mente, que são as desculpas. Então, a partir do momento que você começa, o barulho mental ele diminui. E as tarefas manuais também, elas exercitam, né? Reforçam a presença ativa, né? Então, assim, a gente pratica a atenção, a presença, e também ajuda, né?
a nos afastar das telas, a ter, né, a ter uma atividade para preencher um tempo que, em uma ocasião ociosa, a gente provavelmente preenche com aquilo que é mais fácil, né? Que é aquela distração que está ali diante de nós e é fácil, é rápido, gera uma falsa recompensa, uma recompensa rápida, mais viciante e sem nenhum benefício de médio e longo prazo. Bom, o ponto negativo, que é o ponto fraco, é ainda passar tempo em YouTube, né? Que hoje foi o ponto fraco, passar tempo no YouTube, não pelo fato de assistir ou de ver vídeos, não, mas e sim pelo o porquê, né? Ou a causa, porque eu, refletindo aqui agora há pouco, eu digo que 95% do tempo que eu passo no YouTube é para ter acesso a coisas que são irrelevantes, né? Que vai ali roubar o meu tempo, roubar a minha energia, vai reforçar o comportamento reativo de buscar por recompensas rápidas, para buscar por uma distração, né? Então, é uma atividade que é um entretenimento, né? Que no final do dia não faz diferença alguma, não acrescentou nada, só me tirou tempo e me tirou energia. E foi é uma escolha ruim, que me impede de fazer escolhas boas, né? Então, assim, quando você... eu acredito firmemente que cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Tem esse superpoder, que é o poder de escolher aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela... né, ter o poder de gerenciar ou não o seu dia da melhor maneira possível. E se você faz uma escolha ruim, quer dizer que você está gerenciando mal o seu dia, você está desperdiçando o seu tempo. Então você está jogando sua vida, parte da sua vida no lixo. Então, esse foi o ponto falha do dia, e que no meu entendimento é algo que me afasta dos meus objetivos em relação à internet, em relação à tecnologia. E os meus objetivos, o meu foco final é usar a tecnologia para uma comunicação necessária, né, com as pessoas que me cercam, né, minha família, meus parentes, cliente, e trabalho, sabe? Então, e inclui estudos, que é algo que eu preciso melhorar ainda mais, né? Não que eu esteja muito bom, mas eu tenho que melhorar. É um ponto fraco também, estudar, dedicar mais tempo a estudo, mas o estudo usando a tecnologia, eu quero que seja algo que seja que eu dedique menos tempo, mas que eu possa dedicar mais tempo ao estudo em mídia física, né?
livro, caderno, caneta, papel, essas coisas. Então, o objetivo é usar o meu tempo livre, disponível, para ser útil, presente e consciente. É esse o objetivo. E eu acredito que esse vício de YouTube, né, pouco ou nada contribui para alcançar esse fim. Então, assim, eu pensei em alguns tempos como eu podia melhorar, né, como eu podia evoluir, nem que seja um pouco, para reduzir esses períodos de desperdício, para reduzir esse período de desperdício, né? E diminuir o meu acesso, ou dificultar esse acesso, pelo menos à TV e ao notebook, porque do celular eu já consegui, né? Então, eu resolvi simplificar, né, as coisas que, né, nas minhas atividades, no meu trabalho, e reduzir, né, o meu acesso a notebook. Então, assim, no meu trabalho eu tenho acesso a celular apenas agora. É uma decisão que eu preciso mantê-la, né? E que vou mantê-la. Então, no meu trabalho eu não uso mais notebook. E o que eu tenho acesso é o meu telefone para contato com a minha família. E no mais é caderno e livro. Então, se eu decidir me entreter, que seja como entretenimento útil, certo? Então, foi uma decisão que eu tomei e eu acredito que vai me ajudar a não perder tanto tempo com coisa desnecessária, né? Então, assim, eu vi que o acesso indiscriminado à tecnologia através de televisão e notebook me torna um pouco mais procrastinador, né? Então, assim, eu não consigo ter o autocontrole suficiente para buscar conteúdo que tem a ver com o meu momento, com coisas que me interessam, né? Então, assim, e coisas relevantes, né? Então, assim, eu sempre parto para coisas que são irrelevantes e eu gasto um tempo excessivamente maior em coisas que chegam no fim do dia e eu nem sei, nem me lembro aquilo que eu assisti. Então, se não faz sentido para mim, então por que eu dedico tanto tempo a esse tipo de conteúdo? Então, eu tenho que me frear, né? E buscar alternativas mais saudáveis para minha mente. Coisas que reforcem um comportamento mais direcionado e que estejam alinhados com as coisas que eu quero, com os meus objetivos. Então, que essa tecnologia, ela potencialize as minhas decisões e não trabalhem a favor do comportamento reativo, né, que eu tanto desejo eliminar na minha vida. Então, o que eu compreendi? Eu compreendi que usa a tecnologia como entretenimento
se eu chegar, se eu renunciar ao uso da tecnologia com entretenimento, chega no fim do dia, eu posso entender que não faz diferença, entendeu? Se eu disser não para esse tipo de entretenimento, a minha vida vai seguir normalmente, até melhor. Então é algo que eu posso me desfazer, que não vai me atingir de uma maneira que traga prejuízo, muito pelo contrário. Só vai me afastar de informações que, na verdade, são quase desinformações. E eu vou estar livre dessa, né, de possíveis efeitos manada, né, de possíveis informações que são irrelevantes. Né? Então eu entendi, né, que cheguei à conclusão que a liberdade ela é conquistada em cada micro decisão. E cada vez que você renuncia a esse tipo de entretenimento, entretenimento digital, você está um passo mais perto de ser livre e de ter uma mente mais limpa, uma mente mais sóbria e de poder ter energia suficiente para dedicar a ter atividades e comportamentos mais conscientes, em poder ter uma mente mais criativa, mais atenta e menos agitada. Então, o resumo do dia foi esse. Então, criar obstáculos para que eu não dedique tanto tempo a entretenimento digital, que eu julgo com a minha percepção de mim mesmo no meu dia a dia, que chega no final do dia, são informações que são irrelevantes, são só para ocupar espaço na cabeça, agitar pensamento, reforçar o sistema do ego, que deseja cada vez mais recompensas rápidas, superficiais e viciantes. E me afastar de um estado de consciência, que é um estado saudável da mente, onde eu posso ter mais governo e ter consciência das minhas atitudes, dos meus comportamentos e das minhas emoções. Então, o foco é ter esse nível de autonomia, onde a mente não seja governada por vícios, ela não seja reativa e ela não seja pedinte, né? Sempre pedindo por recompensas rápidas, né? Sempre um vício de ativar a dopamina por meios frágeis, por meios superficiais, né? Sempre para reforçar um comportamento de curto prazo. Então, é isso. Dia de número 117. Hoje eu fiz né, para dar um pouquinho de reforçar o comportamento de escrever, né, o hábito de escrever, eu fiz um pequeno roteiro, né, ainda do meu dia, né, de tudo que eu falei aqui, eu fiz um pequeno roteiro e que me ajudou a me expressar melhor. Eu acho que
me ajuda a colocar as ideias no lugar, me ajuda a parar um pouco para pensar, para refletir, né? Que eu acho que o ato de escrever, ele é importante, ele te ajuda a alinhar, de pegar os seus pensamentos, de alinhar as suas ideias e te ajuda a organizar isso melhor. Então, consequentemente, quando você está fazendo um texto, um resumo, um roteiro, você vai colocar mais sua mente para funcionar, vai, né, dedicar um tempo para parar, pensar. A caneta e o papel, elas são excelentes, é uma excelente atividade, sabe? E eu vejo que quando a gente pega uma caneta e um papel para escrever, de início a mente da gente é que nem aqueles motor a álcool. De início não quer pegar, mas quando pega, né, precisa até de um freiozinho, porque a cabeça ela põe para funcionar e surge um monte de coisa, um monte de informação, e isso é muito bom. É muito bom que a gente está dando espaço para a mente criar, né? Para a mente organizar e selecionar palavras, selecionar informações, ideias, conectar uma coisa na outra. E é isso. Então eu espero poder ter sempre esse bom hábito de chegar aí quase na hora de fazer o vídeo e anotar, né, um pequeno resumo, um overview daquilo que foi o dia, das experiências, daquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, e colocar isso num texto e ler isso e poder ter uma possibilidade de expressar isso melhor através do vídeo. Então é isso. É algo que eu quero também evoluir, que é a minha capacidade de comunicação. Então eu acredito que escrever e produzir vídeos vai me ajudar bastante. Já está me ajudando e quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficar. Pronto, agora é o fim. Vídeo número 117. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.